Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 13. Cusa pensou. Arquimedes garantiu que com uma alavanca poderia mover o mundo. Mas, ó deusa de Chipre, a mais poderosa de todas as imortais, podes mover não só o mundo, mas os mundos e os próprios deuses. Podes erguer a vida dos próprios braços de Plutão e dar ao homem uma estatura tal que ele consegue desafiar o Olimpo com um só juramento, que será ouvido pela estrela mais longínqua. Olhava para Lucano com disfarçada comiseração, pois o rapaz parecia não mais dormir, porém devorar as lições, como se tivesse os olhos de hidra. Em certa ocasião dissera a Lucano, sorrindo, mas alarmado: Virgílio disse que a prerrogativa dos deuses e dos homens é o riso. Agora nunca mais ris. Por acaso odeias? Lembra-te que o ódio tem apenas vitória de Pirro. Lucano, porém, deu-lhe um rápido olhar e desenrolou outro livro, curvando sobre ele sua cabeça dourada, como se Cusa tivesse articulado o mais asnático dos comentários. Com certa irritação, Cusa falou. Virgílio também disse que a humanidade despertava o riso dos deuses. Será por serem os homens tão sérios, especialmente quando são jovens? Por Atenas, tu depressas farás, com que nada mais tenha a ensinar-te. Em outra ocasião ele disse, há mais alguma coisa no mundo, além da medicina. Espere até que chegues a Alexandria. Sacudiu a cabeça, com ar agoureiro, e rematou. Cláudio Vesálio, que ali vive, uma criaturinha afetada, irá levar-te pelos caminhos da matemática, coisa de que entendes tanto quanto um macaco. Caminhando a sós, através das florestas, ao lado do rio, ou nos jardins, ou deitado na cama, ou comendo e bebendo sobriamente, ou trabalhando em suas lições, ou assistindo Quebitá, Lucano tinha apenas uma imensa pergunta. Onde está a Rúbria? Todas as cores, luzes, formas maravilhosas de árvores, flores, fios de relva, pássaros, animais, insetos, borboletas, abelhas e estrelas tinham desaparecido dos olhos de Lucano. Todo o seu trabalho significava apenas caminho para a vingança, que era o seu fim, e a beleza deixava a medida e a consciência de seus olhos. A nada respondia, a não ser a um grito de dor, e quando um escravo morria, ficava inconsolável durante vários dias. Não havia mãos mais delicadas e compassivas do que as suas. Não havia olhar mais amargo do que o seu, quando Quebitá mostrava-se impotente para ajudar o sofredor. Se isso é tudo quanto podes fazer, então não podes fazer nada, dizia ele. Quebitá respondia brandamente, mas com alguma severidade. Os homens são imortais? Sem se sentir confortado, Lucano perguntava a si mesmo, se não somos imortais, então por que nascemos? Se ao menos eu pudesse acreditar que Deus não existe, mas acredito nele, e dele tirarei suas vítimas, se não consigo tirar sua resposta. Ele me persegue, ele persegue todos os homens para a satisfação de seu ódio. Outrora, o aspecto do mundo parecera iluminado por alguma radiosidade profunda que não vinha do sol, da lua ou das estrelas, mas de certa emanação que jazia por baixo e ainda em torno de sua aparência física. Agora, o mundo estava iluminado a seus olhos por um clarão violento que magoava a vista, levando consigo a incandescência do inferno. Conforme os dias passavam,
Sua ira e sua angústia não decresciam. Eram como que um fogo eternamente alimentado, que cada noite ao dormir queimava até se reduzir a cinzas, e pela manhã erguia-se das cinzas, como uma fênix, cujas asas fossem de agonia. Quepitá, observando-o à socapa, pensava: ele é como um Jacó, lutando com o anjo, mas meu pobre discípulo está lutando com ódio e tormento. Não tem a visão da escada pela qual os anjos sobem até Deus. Sua escada tem degraus de chama que descem para as regiões infernais. Como o rei de Nemi caminha pelos campos da ira, de espada desembainhada, esperando pelo destruidor. O Quepitá rezava: ó, tu, o muito santo, o muito misericordioso, o muito divino, o muito compassivo, que caminhas hoje sobre a terra, num lugar que não conheço, sob o disfarce de uma criança, olha com compaixão para este que é pouco mais velho em sua carne do que tu. Como Jó gritou para ti, assim ele grita em seu coração, e ainda não ouviu a tua voz. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Lucano, quando criança, indagava das coisas mais simples e inocentes: estás aí ou ali? Agora, porém, nada via em torno de si e perguntava apenas: onde está Rúbria? O único alívio para sua dor era tratar de alguém que sofresse. Os escravos viam-no aproximar-se e Quepitá maravilhava-se com o súbito brilho ansioso de seus rostos e com a sensação de seus gemidos, quando Lucano, deliberadamente, fazia-lhes perguntas e como respondiam humildes e esperançosos. Bastava que ele pusesse a mão em fronte febril para afastar a febre e dar sono ao pobre escravo. Seus olhos azuis tinham agora uma qualidade profunda e penetrante e uma figura apaixonada. Ajudava Quepitá nos trabalhos de parto e mantinha os recém-nascidos em seus braços, como um pai, junto de seu peito, protegendo-os. Os escravos esqueciam-se de que se tratava do filho de um antigo escravo. Os mais velhos esqueciam-se de que outrora o haviam ridicularizado por suas pretensões, de que tinham rido dele quando criança, de que tinham repreendido, invejado e mesmo esbofeteado aquele menino. Em poucas semanas ele se tornara um libertador, alguém que era santo e podia aliviá-los, cujos olhos podiam levar os seus a se fecharem em repouso, cujas mãos possuíam estranha qualidade de conforto e cuja voz conseguia afastar o terror ou a culpa. Apolo tocou-o. Sussurravam uns para os outros. Olhavam-no com supersticioso e temeroso respeito, com medo e reverência. Quando um marido, uma esposa ou um filho morria, os parentes agarravam a mão de Lucano e suplicavam-lhe a ele, o inconsolável, que lhes desse consolo. Lucano tinha apenas lágrimas para dar-lhes, mas eles viam aquelas lágrimas, consideravam-nas piedosas lágrimas dos deuses e sentiam-se consolados. Quepitá não se surpreendia com tais manifestações do mágico poder de curar que Lucano possuía. Sua única preocupação era o próprio Lucano. Quando estava longe do pequeno hospital, o brilho suave do rosto do jovem desaparecia e de tão austero e reservado, aquele rosto se tornava quase áspero. Um dia, Quepitá chamou Lucano para junto de si, em seus próprios aposentos. O médico estava à sua mesa, com muitos livros desenrolados em torno, e tinha o rosto grave e sombrio. Deves ter percebido, meu Lucano, que tens o dom de curar. Estás surpreendido? Não o fiques. Chega, não discutiremos isso agora. Temos um problema sério pela frente. Estendeu para ele um frasco com urina turva e escura. Dize-me, o que achas disso? Lucano apanhou o frasco, cheirou seu conteúdo, deixou que ele escorresse pela parte clara do cristal. Depois disse:
Este homem está muito doente. A urina mostra-se cheia de venenos, condensada, má e de cor escura. Penso que vejo a presença de sangue. Os rins dele estão perigosamente comprometidos. O rosto do jovem animou-se. Devemos prescrever grandes quantidades de água e proibir sal, mandando dar imediatamente banhos de vapor para provocar suores abundantes. Keptá respondeu: não se trata de um homem. Essa urina é de uma mulher que muito em breve dará à luz. Ela tem edema do ventre e do rosto, bem como em torno dos tornozelos. Então devemos retirar o fluido, disse Lucano em tom interrogador. Tornou a examinar o frasco e disse: ela pode morrer. Sim, confirmou Keptá. Suspirou profundamente. Faltam ainda pelo menos 6 semanas para que a criança esteja em condições de nascer. Mas precisamos apressar imediatamente o parto. A criança muito provavelmente morrerá, como prematuro que é. Trata-se de uma escolha terrível que devemos fazer. A única oportunidade de salvar agora a mulher, que está sendo envenenada pelo seu próprio feto, é o parto induzido. Na verdade, não há sequer escolha. A situação é desesperadora. E a criança não pode viver? A possibilidade é mínima, disse Keptá, deixando cair a cabeça entre as mãos e soltando um suspiro que era quase um gemido. Lucano teve pena dele e da pobre mulher, e ainda mais pena da criança, inevitavelmente condenada à morte, fosse ou não fosse o parto provocado de imediato. Depois disse consigo mesmo: ainda assim é bom viver? E disse a Keptá: a mulher pode ter outro filho, mesmo que perca este. Ela já foi mãe? Keptá olhou com ar estranho para ele. Sim, teve uma filha, e essa filha morreu. A mulher não é jovem, esperou por este filho muitos anos, e agora ficará inconsolável se ele também morrer. E o marido também sofrerá muito, ou ainda mais, pois espera longamente por um herdeiro. Lucano sentou-se bruscamente, o rosto lívido. Então suas mãos apertaram-se sobre a mesa. Aurélia, sussurrou ele. Tudo ia muito bem, até 5 dias atrás, disse Keptá. É a toxemia gravídica, uma coisa letal. Tive receio disso quando a senhora Aurélia começou a apresentar dores de cabeça ultimamente e um pouco de febre. Observaste a urina. Sabes o que isso significa? Preciso do teu auxílio. Vou mandar um escravo chamar tua mãe. É uma felicidade que o nobre tribuno não tenha ido hoje a Antioquia. Levantou-se e olhou severamente para Lucano. Aurélia teve 2 convulsões esta manhã. Dei-lhe um sedativo e suas aias estão com ela. Não a deixam por um momento. Eu a sangrarei daqui a pouco e preciso de tua assistência. Parou e seu olhar tornou-se mais profundo sobre o jovem. Que é isso? Estás aí sentado, como se tivesse sido atingido pela morte? Levantou a mão em advertência. Há trabalho sério a fazer, e se tu me faltas nisso, terei de dizer a Diodoro que estás desperdiçando seu tempo, que desperdiçará seu dinheiro em tua educação. Vamos! Keptá abriu o caminho de seus aposentos até a biblioteca, através da casa. Ali Diodoro esperava, impaciente. Seus olhos violentos estavam fixos de medo. Bem, exclamou, não é sem tempo, pelos deuses. Mandaste-me um recado esta manhã, relacionado com a senhora Aurélia. De que se trata? Lucano contemplou-o com piedade e temor. Não amara exatamente Diodoro, pois seu temperamento naturalmente austero e reservado não se coadunava com violência e emoções fortemente expressas, e era raro que se mostrasse zangado ou furioso. Para ele, Diodoro era rápido demais em suas tumultuosas mudanças de disposição.
suspeitava que ele fosse instável, embora o honrasse pelos seus conhecimentos e pelo seu amor da beleza de um poema ou de uma prosa elevada e pela sua vasta e, para Lucano, às vezes incrível erudição. Lucano sabia que o procônsul gostava dele, não como um filho, mas talvez como um sobrinho predileto, e lhe era grato, a seu modo calmo, tentando sempre retribuir aquele afeto com simpatia e respeito. Apesar disso, e muito lhe pesava, não podia retribuir, e não retribuía integralmente a afeição de Diodoro. Fora atingido menos pelo pensamento do parto iminente de Aurélia, com morte possível, do que pela volta súbita de sua dor por Rúbria, numa casa que ainda tão recentemente conhecera a morte. Para Lucano não era tanto Aurélia que estava em perigo, e sim a mãe de Rúbria. Mas agora, ao olhar em silêncio para Diodoro, seu coração apertou-se e sentiu por ele um amor filial e desejou tombar aos seus joelhos, como um filho, e encostar a face em sua mão, cobrindo-a de lágrimas. Soube instantaneamente que aquele romano de olhos violentos, de nariz adunco, estava para suportar de novo a agonia do desgosto, se não por uma pessoa, então por um filho, e daria naquele instante sua própria vida para poupar a Diodoro tão indizível tortura. Quepitá disse: Senhor, tenho notícias tristes a te dar. Deverei ver imediatamente a senhora Aurélia, mas ainda devo preparar-te. Preciso fazer o parto imediatamente, se tua mulher tem de viver. Calou-se e seu rosto moreno ficou lívido de emoção. Diodoro tombou pesadamente numa cadeira. Tentou umedecer os lábios grossos. Depois teve um paroxismo de tosse seca, como se estivesse sufocado. Não podia olhar para o médico, que se conservava de pé a seu lado, como descarnada estátua da dor, em seu traje de linho cinzento. Quepitá continuou rapidamente. Não temos alternativa, senhor. Não te posso dizer, devo salvar a senhora ou devo salvar a criança? A não ser que o parto seja provocado, tua esposa morrerá, não levando a termo o filho, e a criança morrerá no corpo dela. Desejei preparar-te para o fato de ser a criança prematura ao nascer, sendo mais provável que morra imediatamente. Agora devo ir. Diodoro agarrou uma dobra da veste de Quepitá, prendendo-a fortemente, e em seu rosto havia o mais acovardado desespero. Salve Aurélia, suplicou ele em voz abafada. Olhou alucinadamente, quase cegamente para o médico, e chegou o corpo até a beirada da cadeira, tremendo violentamente em sua forte estrutura. Que é um filho para mim, se minha esposa morrer? Que seria uma dúzia de filhos? As veias de sua testa fizeram-se roxas e salientes, e em seu pescoço distinguia-se um forte latejar. Tu a salvarás. Tu precisas salvá-la. Havia uma súplica em sua voz hesitante, uma angústia crescente. Lucano aproximou-se rapidamente dele, colocando a mão sobre seu ombro largo, e disse em voz clara e forte: Foste um pai para mim, Senhor, e como filho, deixa que eu te console. Dou-te minha força, daria a minha vida por ti. Quepitá, que estava fazendo movimento para partir, olhou por sobre o ombro para Lucano e sorriu, ligeira e estranhamente. Diodoro, porém, apenas deixara o manto do médico escapar de sua mão enfraquecida, e embora voltasse seu rosto lívido para Lucano, era evidente que não o via nem o entendia. Vem, disse Quepitá, precisarei de teu auxílio, e não podemos nos demorar nem mais um instante. Não posso ficar com ele? Não, pensas que ele é mulher? Trata-se de um homem. Quepitá saiu rapidamente do aposento, o manto inflado, as sandálias deslizando pelo piso de mármore. Lucano hesitou. Gotas de suor, como grandes pedras úmidas,
corriam pesadamente da testa de Diodoro e depois caíam intactas no peito de sua túnica ou rolavam por ele abaixo. Lucano correu para a mesa, deitou um pouco de vinho num copo e chegou-o aos lábios secos de Diodoro. Como alguém tomado de estupefação ou atordoado para além da resistência humana, o tribuno engoliu obedientemente um gole lento após o outro. Se eu ao menos pudesse rezar, pensou Lucano, e nele houve um terror frio, compreendendo estranhamente quanto Deus representa para um homem em suas horas supremas e tendo noção de sua própria e horrível solidão, mas não se reza para um Deus de aflição que nada se importava com as lutas humanas, antes as ordenava. Diodoro sussurrou roucamente: se ela morrer, eu seguramente não poderei viver, pois lhe fui infiel em meu coração, e ela é a mais amorosa e terna das esposas, a que mais se sacrificou, a mais querida. Lucano viu que o homem abatido mal tinha noção de sua presença, como se ele fosse uma sombra misteriosa que lhe estivesse dando auxílio. Não pôde suportar aquele sussurro seco e rumorejante, e disse: Senhor, permite-me, tens sido o melhor dos maridos, e os deuses não te abandonarão. Ela viverá com certeza. Os olhos de Diodoro não tinham lágrimas. Tudo quanto podia fluir dele, fluía de sua testa. Lucano, porém, chorou, abaixando a cabeça sobre a do homem mais velho e encostando a face sobre seu cabelo áspero e eriçado. Diodoro ouviu aquele som lamentoso e moveu-se vaga e inquietantemente, vendo então Lucano pela primeira vez. — Ah, és tu? — murmurou. — Tu me consolaste antes. Tu me consolas agora, Lucano. Lucano pousou o copo vazio e puxou, para mais perto do tribuno tiritante, o braseiro onde o carvão ardia. Apanhou de sobre uma das cadeiras um manto de lã e envolveu com ele aqueles ombros curvados, pois o dia estava frio e o sol mostrava-se pálido, descolorido. Diodoro permitiu que ele lhe prestasse aqueles pequenos serviços carinhosos, e um leve estupor passou-lhe pelo rosto, logo substituído por uma expressão vaga. — Devo ir ajudar Keptá, disse Lucano, sentindo de novo sua própria e horrenda solidão. Sem olhar para trás, correu para fora do aposento, as lágrimas ainda rolando pelo rosto. Keptá encontrara Aurélia entorpecida pela droga que ele lhe ministrara. Arquejava, porém em sua cama e em seu rosto tumefato, um horrível tom azulado se espalhava. Erguera os joelhos sobre as cobertas e uma das mãos apertava-se contra o ventre dolorido. Seus músculos contraíram-se em todo o corpo, como se possuíssem vida própria, desligada da mulher. Sua língua inchada surgia de entre os lábios entumecidos, e nos cantos deles havia espuma sanguinolenta. Sua respiração estertorosa enchia o aposento. As enfermeiras deram ao médico a notícia de que, alguns momentos antes, a senhora estivera quieta e aparentemente adormecida. Keptá tomou-lhe o pulso e, encostando a cabeça ao peito dela, ouviu-lhe o coração. Estava acelerado e dava saltos. Levantou a cabeça e Aurélia recomeçou a debater-se contra as almofadas que lhe amparavam o corpo, na prevenção de que tombasse da cama durante uma das convulsões. Enquanto seu corpo em sofrimento retorcia-se, ela se ia fazendo cada vez mais consciente. Disse a Keptá: deves salvar a criança. Eu estou muito doente. Talvez morra. Isso não tem importância. Salva a criança para meu querido esposo. Levantou-se a meio na cama e agarrou o braço magro dele, enquanto suas tranças escuras e úmidas tombavam, emaranhadas, sobre seus ombros e seios. Keptá estendeu a mão para uma bandeja
que uma das enfermeiras lhe apresentava e deitou um pouco de um líquido dourado, viscoso e brilhante, num copinho. A arquejante Aurélia olhou para aquilo com ar de dúvida. Isso salvará meu filho? Suplicou ela em tom lastimoso. O médico nutria por ela demasiada reverência para mentir-lhe. Disse: Senhora, e se Diodoro desejasse que tu sobrevivesses e a criança morresse? Seus lábios, entumecidos e raiados de sangue, sorriram tristemente. A criança será um conforto para ele e terá outro consolo, e eu abençoo esse consolo. E se me for permitido, ao atravessar o estígio, rogarei pela felicidade dele, porque ele foi para mim mais do que um pai e mãe, irmão, irmã e filho. Keptá curvou-se reverentemente diante dela, como diante de uma deusa, e levou-lhe o copo aos lábios. Aurélia bebeu em goles que lhe custavam dores, pois tinha a garganta contraída. Então, por sobre o ombro de Keptá, ela viu alguém, e seus olhos embaçados fizeram-se imediatamente atentos, profundamente amorosos e suplicantes. Keptá seguiu-lhe o longo olhar e viu que Íris tinha entrado no aposento, envolvida em lã branca que a protegia do frio. Suas tranças douradas tombavam quase até os joelhos. A grega aproximou-se imediatamente de Aurélia e acariciou-lhe o cabelo escuro, com delicada solicitude. Os olhos azuis estudando o rosto cianoso e tenso da doente. Aurélia esqueceu todos os demais que estavam no quarto, menos a sua amiga. Levantou a mão trêmula e tomou a de Íris, e entre as duas mulheres passou uma permuta, eloquente e silenciosa. Então, Aurélia tombou de novo sobre seus travesseiros e olhou firme para Keptá. Contam que retiraram Júlio César do ventre cortado de sua mãe para que ele vivesse. Podes fazer isso comigo? Que é a minha vida comparada com a felicidade de meu marido? O que te dei a beber, senhora, apressará o trabalho de parto, disse Keptá, evitando-lhe os olhos. O resultado só a Deus pertence. Mas a criança está longe do tempo. Gemeu a infeliz senhora. Não muito longe, um pouco menos de 7 semanas. Falou o médico. Vi outras mais novas sobreviverem. Lucano entrou no aposento e ficou ao lado do médico, o rosto marcado, com a evidência de suas lágrimas. Ele e sua mãe enchiam o quarto com a beleza e a solenidade de sua estatura, e mesmo Keptá, alto e nobre, estava diminuído. O vento tardio e frio do inverno fazia voar as cortinas da janela. Vasilhas de bronze, cobertas, cheias de brasas ardentes, foram colocadas em torno do corpo, convulsionado de Aurélia. A mente da senhora aclarava-se com a chegada da morte. Íris ajoelhou-se ao lado dela, pois Aurélia não lhe largava a mão, e disse à liberta, em tom franco: Tudo quanto tenho eu te entrego. Não chores. Tens sido minha amiga, e amigos valem mais do que nascimentos, mais do que dinheiro, mais do que posição, mais mesmo do que a própria Roma. Peço-te o que darias em qualquer circunstância, devotamento e amor de todo o teu coração. Lucano, em pé ao lado de Keptá, que esperava, ficou espantado e confuso. Que dizia Aurélia à sua mãe? Que significava aquela enigmática conversa? E por que sua mãe chorava silenciosa, sem fazer perguntas? Então esqueceu tudo, no seu apaixonado cuidado por Aurélia, pois o rosto da senhora sofrera modificações, uma atenção, como se ela estivesse ouvindo algo que se poderia ouvir com sua alma. Seu corpo inchado tornou-se instantaneamente rígido, e ela atirou os braços, erguendo em arco, em súbita convulsão. Seu pescoço esticou-se, seus ombros ergueram-se, e um vasto e oculto gemido subiu de sua garganta, como se viesse de algures,
de um lugar profundamente enraizado em sua carne. Os olhos tornaram-se protuberantes e a língua debatia-se entre os lábios arroxeados. Olha, disse Keptá em voz baixa para Lucano. Afastou para o lado as cobertas e dobrou para trás a camisa de Aurélia. O ventre azulado e alto, veiado como o mármore, palpitava com força e ondulações musculares corriam por ele. Então, pelo canal do nascimento, veio um rápido jato de sangue e água misturados, e o quarto encheu-se do odor daquele líquido. Keptá introduziu os longos e finos dedos no corpo da pobre senhora, e ela gemeu de novo, enquanto Íris tomava-lhe ambas as mãos nas suas, apertando-as com força. Uma das enfermeiras começou a soluçar, e as outras duas tombavam de joelhos, em oração desorientada. Agora Aurélia gemia continuamente, até que o som pareceu parte do próprio aposento, parte do vento equinocial. Lucano sabia o que fazer. Apertou com ambas as mãos o alto ventre e acompanhou ritmicamente as ondulações dos músculos, em suas tentativas para expulsar o filho da carne materna. Mas os músculos estavam contraídos pelas convulsões de Aurélia e resistiam como ferro sob as mãos do jovem. Ele fechou os olhos e suas mãos e dedos sensíveis cumpriram sua tarefa, dando sua força à ondulação muscular quando esta enfraquecia. As convulsões produzidas pela doença de Aurélia estavam impedindo o nascimento da criança. Mas Keptá ainda hesitava diante da coisa horrível que sabia agora ia ser obrigado a fazer. A criança morreria provavelmente depois de nascida, ou nasceria morta. Ainda assim, havia uma possibilidade de ser um parto viável e mínima possibilidade de que a criança sobrevivesse. Para que isso pudesse acontecer, entretanto, o colo do útero tinha de ser alargado com um bisturi e a criança extraída à força. Aurélia então morreria de hemorragia proveniente do órgão cortado. A cabeça da criança não podia ser encontrada pelo fórceps, nas condições presentes, pois não tinha ainda descido para a entrada do útero, devido à sua prematuridade e também por causa das convulsões do corpo de Aurélia. Pior ainda, Keptá agora verificava, depois de mais um exame, a criança apresentava-se em posição anormal de nádegas. Oh, meu Deus! Gemeu ele audivelmente. A um sinal de Keptá, Lucano colocou o ouvido sobre o peito levantado de Aurélia. Olhou alarmado para o médico, pois o coração da senhora mostrava-se perceptivelmente mais fraco, embora o ritmo se acelerasse. Além disso, a agonia de Aurélia estava se tornando maior do que lhe era possível suportar. Quando Lucano viu a mão trêmula e escura de Keptá estender-se para um bisturi curto e forte, mordeu os lábios com força e sentiu-se repleto de selvagem e impotente cólera. Curvou-se então sobre Aurélia e tomou-lhe o rosto gelado e úmido nas mãos. Pela força de sua vontade, atraiu para os seus os olhos arregalados dela e começou a murmurar hipnoticamente: "Não sentes dor?" E repetia: "A dor passou, estás com sono, cansada. A dor passou, tens muito sono, estás relaxando teus músculos. A dor passou, dormirás agora." Aurélia viu-lhe os olhos e ouviu-lhe a voz. Os olhos do rapaz brilhavam para ela, como luas azuis nadando nas trevas. Encheram todo o universo, tornando-se a cada momento mais brilhantes. Tudo era delicadamente embalado por aquela voz. Ela sentia-se flutuar no mar sem luz, mas infinitamente consolador, sem dores. Uma sensação beatífica apoderou-se da mulher, uma leveza, uma liberdade sem angústia. Tudo estava explicado, tudo estava compreendido, tudo era júbilo e paz. Ela não sentiu o bisturi recortar sua carne, nem o cascatear de seu sangue. Não tinha corpo.
Sorria, e o sorriso parecia ser retribuído por alguém que de profundidade muito mais longínqua vinha ao seu encontro, uma profundidade impregnada de amor, ternura e compaixão. Mamãe, disse ela com voz fraca e contente. Depois ficou imóvel. Lucano levantou a cabeça, olhou para Keptá e sentiu-se repleto inteiramente de fel. Morreu, disse ele. Mas Keptá puxava as pernas de uma criança de dentro do corpo da mãe. Pernas minúsculas, grotescamente cambaias, pequeninas como as de uma boneca e azuladas. Agora, com rapidez cada vez maior, foi aparecendo seu ventre mínimo, seu peito minúsculo, depois a cabeça molhada de sangue, como se mostrava todo o seu corpo, onde os olhos de boneca estavam fechados, a boca sem hálito. A criança, então, ficou entre as pernas mortas da mãe, tão imóvel quanto ela, num charco de seu sangue. Pires pôs a cabeça ao lado do rosto imóvel de Aurélia, e seu choro encheu o aposento, no qual os gemidos tinham cessado. Foi como que a continuação do lastimoso som. Estava acabado. Nenhuma das vidas fora salva. Keptá cobriu o rosto com as mãos e ajoelhou-se aos pés da cama. Lucano endireitou o corpo rigidamente. Todo ele parecia estourar de fria cólera, abominação e ofensa. 2 criaturas haviam morrido sem razão alguma e sem qualquer bom propósito, mas 2 que eram dadas à morte pela mão selvagem de Deus. Não! Exclamou Lucano com veemência. Não! Correu para os pés do leito e levantou nos braços a criança que não respirava. Por um momento, a leveza dela apavorou-o. Pesava menos do que o boneco que ele dera à Rúbria havia muitos anos. Tinha a carne fria e pálida, o rosto azulado, a cabeça balouçante. Lucano abriu à força os lábios do menino, meteu-lhe o dedo na garganta, arrancando dali um coalho de sangue e muco. Ninguém lhe prestava atenção quando ele apanhou uma coberta quente e envolveu nela a criança. Abriu de novo a boca incrivelmente pequena, segurou a criança contra seu rosto e forçou profundas expirações sobre sua garganta e pulmões. Concentrou toda a sua atenção, todo o seu desejo no recém-nascido. Íris continuava a chorar alto. Keptá estava ajoelhado, rezando pelas 2 almas que tinham deixado seus corpos, e as enfermeiras se lamentavam, as cabeças encostadas ao soalho. Vive! Ordenou Lucano à criança. E grandes gotas de suor orejavam-lhe da carne e encharcavam suas vestes. Seu hálito forte entrava e saía na garganta da criança, como a própria vida, sombria e propositadamente, que não quisesse ser negada. Seus dedos delicados mais firmes rodeavam o tórax do bebê, comprimindo e rapidamente soltando aquele peito, enquanto mantinha e continuava a respirar profundamente dentro da garganta dele. Íris puxou uma colcha sobre o rosto tranquilo e morto de Aurélia, e seu choro apagou-se ao ver o leve e calmo sorriso nos lábios de sua senhora. O retalho de céu cinzento escurecia como uma tempestade que se aproximava. Havia sons distantes de trovoada, e depois veio o fugir de um relâmpago. As enfermeiras escravas continuavam a soluçar, a gemer e a rezar pelos mortos. Keptá sentou-se sobre os calcanhares, a cabeça baixa. O vento e a trovoada misturavam-se às suas vozes. De repente, Keptá teve um sobressalto e deu um pulo, pondo-se de pé, porque havia no quarto um som novo, frágil e delgado, como o grito de um filhote de pássaro. Keptá correu para Lucano e exclamou, com temeroso respeito: "O menino vive, não está morto." Mas Lucano não o via nem o ouvia. Seus dedos moviam-se com firmeza, e ele introduziu seu hálito e sua vontade e sua vida naquele corpo infinitesimal.
A criança moveu-se contra o seu coração, fragilmente, como uma avezinha que se debatesse. Seu rosto manchado de sangue perdeu seu livor. Errubesceu profundamente. A mão, incrivelmente pequenina, atirou-se contra a coberta de lã. Ele vive! Exclamou o Kepitá, dominado pela alegria. Ele respira! Foi um milagre de Deus! Ninguém, a não ser Íris, viu Diodoro entrar no quarto, cambaleando como um homem embriagado. Ela dirigiu-se para ele e tombou de joelhos, abraçando-lhe as pernas e chorando em voz alta. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.